Entre as décadas de 1920 e 1960, ícones da tela prateada cativaram milhões com charme e talento. Mas, por trás dos portões dos estúdios e das estreias deslumbrantes, muitos desses astros escondiam batalhas privadas com doenças mentais. Traumas de infância, pressões esmagadoras dos estúdios e abuso de substâncias espreitavam nas sombras de sua fama, moldando vidas marcadas por brilho e dor. Neste exposé, viajamos ator por ator nos desgostos secretos de 20 lendas de Hollywood. Judy Garland, um modo de vida em pílulas e sofrimento. O arco-íris de Judy Garland estava manchado quando ela era adolescente. Nascida Frances Gumm em 1922, ela foi empurrada para o palco do vaudeville por uma mãe autoritária que se tornou, nas palavras de Garland, a verdadeira bruxa má do Oeste. Com apenas 9 anos, a mãe de Judy começou a dar-lhe pílulas estimulantes e pílulas para dormir, para atender às exigências extenuantes do show business. Sob contrato com a MGM como adolescente, Judy era tratada menos como uma estrela querida e mais como um produto. O chefe do estúdio, Louis B. Mayer, a intimidava por causa do peso, chamando-a de uma porquinha gorda com tranças, e impunha dietas de quase inanição de sopa de galinha, café preto e cigarros. Eles nos faziam trabalhar dias e noites sem parar. Garland lembrou mais tarde das filmagens frenéticas com o co-estrela Mickey Rooney. Eles nos davam pílulas para nos manter de pé muito depois de estarmos exaustos. Depois, eles nos derrubavam com pílulas para dormir, Mickey esparramado em uma cama e eu em outra. Fora das telas, a garota vivaz que cantava Over the Rainbow estava em declínio. Por volta dos seus 20 e poucos anos, após anos de uso de drogas imposto pelo estúdio e abuso emocional, Garland sofreu um colapso nervoso completo. Em 1947, ela foi internada em um sanatório e, após uma tentativa, passou por terapia eletroconvulsiva para depressão severa. O público sabia pouco disso na época, apenas que a MGM dispensou sua maior estrela musical. Mais tarde, Garland admitiu que havia se tornado uma propaganda ambulante para pílulas para dormir, reconhecendo que até mesmo medicamentos prescritos podem ser uma tremenda carga para o sistema nervoso. Apesar de múltiplos retornos, concertos triunfantes e um filme marcante de 1954, Nasce uma Estrela, seus demônios nunca afrouxaram seu domínio. Às vezes, eu fui praticamente um anúncio ambulante de pílulas para dormir, disse ela com tristeza em seus últimos anos, ciente de que o próprio remédio destinado a acalmá-la estava a destruindo. Em 1969, a amada Judy Garland se foi aos 47 anos. Marilyn Monroe, frágil vela ao vento. Para o público, Marilyn Monroe era a bomba sexy definitiva, pura radiância e flerte. Mas a ascensão meteórica de Norma Jean Mortenson, de uma infância conturbada, escondia uma profunda angústia psicológica. Nascida em 1926 de uma mãe solteira que estava entrando e saindo de hospitais psiquiátricos, a jovem Norma Jean suportou lares adotivos e um orfanato, nunca conhecendo a estabilidade de uma família real. Como adulta, ela se reinventou como Marilyn Monroe. No entanto, as feridas do abandono e a predisposição genética para doenças mentais eram profundas. Sabíamos que ela era maníaco-depressiva, o que agora é chamado de bipolar, revelou o Dr. Hyman Engelberg, médico de Marilyn. De fato, por trás de seu sorriso deslumbrante, Marilyn era atormentada por mudanças extremas de humor, ansiedade debilitante, insônia crônica e até possíveis sintomas psicóticos. Segundo a biógrafa Lois Banner, a estrela lutava com uma gagueira severa e dislexia, e ela também poderia estar ouvindo vozes. Ao longo dos anos, Marilyn tentou acabar várias vezes, antes daquela noite trágica final, em 1962. Apesar de sua fragilidade, Monroe lutou desesperadamente por sua sanidade. Em 1960, as pressões da fama e dos relacionamentos amorosos fracassados quase a quebraram. No final de 1960, Marilyn Monroe estava se desmoronando, observou um relato. Após um episódio particularmente angustiante de desespero suicida no início de 1961, Marilyn voluntariamente entrou na clínica psiquiátrica Payne Whitney apenas para achar a experiência aterrorizante. Ela se sentia menos como uma paciente do que como uma prisioneira. Não havia empatia na Payne Whitney. Teve um efeito muito ruim. Eu sentia que estava em algum tipo de prisão por um crime que não cometi, escreveu Marilyn em uma carta desesperada da ala. Trancada em uma cela acolchoada, ouvindo os gritos de outros pacientes, ela quebrou uma cadeira contra uma janela em pânico, cortando a mão apenas para chamar a atenção da equipe. Se vocês vão me tratar como uma louca, vou agir como uma louca. Ela avisou, completamente traumatizada pela provação. Um amigo interveio para transferi-la para um hospital particular, mas o dano já estava feito. A experiência a deixou ainda mais abalada. Em uma rara igni,
A Time Magazine observou o colapso nervoso de Marilyn, elogiando-a inadvertidamente por chamar a atenção para a doença mental, embora ela não tivesse o desejo de ser um exemplo. Nos seus últimos meses, Monroe consultou um psiquiatra 5 vezes por semana, tentando derrotar os dragões do desespero que a perseguiam. Ela equilibrava anfetaminas para energia e champanhe para entorpecer a dor. O mundo via apenas a imagem glamourosa, o vestido branco esvoaçante sobre a grade do metrô, a interpretação sensual de parabéns ao presidente, enquanto a verdadeira Marilyn lamentava em particular: "Eu não fui psicologicamente feita para ser uma estrela de cinema." Ela sentia, como um observador próximo disse, não uma pessoa. Eu era uma mercadoria. Eu tinha que sair. Mas a fuga a iludiu. Em 5 de agosto de 1962, com apenas 36 anos, a vela ao vento de Marilyn foi extinta. Vivian Leigh, as duas faces de Scarlett. A beleza e a elegância de Vivian Leigh como Scarlett O'Hara mascaravam uma mente em guerra consigo mesma. A rosa inglesa, que ganhou 2 Oscars, sofria de psicose maníaco-depressiva, o que hoje conhecemos como transtorno bipolar, numa época em que a doença era profundamente mal compreendida. Mesmo na escola, ela se retraía e ocasionalmente ficava quase histérica, observou um colega de infância de Vivian. Observando mudanças drásticas de humor na jovem. Esses primeiros sinais de instabilidade foram ignorados em meio à ascensão de Vivian ao estrelato. Mas as pressões da fama e perdas pessoais devastadoras logo desencadearam episódios completos de doença mental. No final da década de 1940, enquanto era casada com o ator Laurence Olivier, os altos eufóricos e baixos violentos de Vivian tornaram-se impossíveis de ignorar. Em 1945, ela sofreu um aborto espontâneo que a deixou desolada. Pouco depois, no set de César e Cleópatra, ela teve um surto muito ruim do qual não se lembrava. Ela simplesmente perdeu o controle por cerca de meia hora e ninguém conseguia controlá-la, segundo o biógrafo Alan Strachan. Strachan acredita que esse colapso surgiu de uma decepção reprimida e uma tristeza muito profunda por ter perdido o bebê. O colapso mais infame de Vivian ocorreu em 1953, enquanto filmava Elephant Walk em Hollywood. Ela entrou em seu pior estado maníaco até então, tornando-se incoerente e delirante. No set, Leigh começou a recitar aleatoriamente falas de seus papéis anteriores. Às vezes, tornava-se Blanche Dubois, sua personagem mentalmente instável de Um Bonde Chamado Desejo, no meio de cenas completamente diferentes. Ela não conseguia se lembrar de suas novas falas. Seus colegas de trabalho perceberam que ela estava claramente muito perturbada. No final, Vivian teve que ser substituída por Elizabeth Taylor nesse filme. As consequências foram angustiantes. Vivian foi levada de volta para Inglaterra e internada em um hospital psiquiátrico por 3 meses. Depois, mais uma estadia prolongada em uma segunda clínica. Lá, ela passou pelo tratamento brutal da época, a terapia eletroconvulsiva. Olivier mais tarde descreveu voltar para casa para uma esposa que mal reconhecia, não mais a Vivian que ele conhecia. Os choques haviam temporariamente subjugado sua mania, mas a um custo cruel. Deve ter sido absolutamente horrível para ela, observou Strachan sobre o tratamento de ECT de Vivian. Em momentos mais calmos, Vivian Leigh tinha uma percepção surpreendente sobre sua condição. Quando fico totalmente deprimida e estou realmente esgotada, sou como uma coisa, uma ameba, no fundo do mar, confidenciou a um repórter em 1960. Eu paro tudo então e só meus amigos podem me levantar. Durante as fases maníacas, em contraste, ela se tornava hipersexual e imprudente, desgastando seu casamento com casos e cenas públicas. O próprio Olivier estava perdido. Anos depois, ele escreveu que a doença de Vivian significava um ciclo de idas e vindas entre as profundezas da depressão e a mania selvagem e incontrolável. Montgomery Clift, o final mais longo. A aparência de ídolo de matinê de Montgomery Clift e suas atuações sensíveis fizeram dele um pioneiro do método de atuação, mas também o protagonista do que um amigo sombriamente chamou de a morte mais longa na história de Hollywood. Clift alcançou a fama no final da década de 1940 como um protagonista taciturno, mas belo. Mas, em particular, ele era um emaranhado de insegurança, dor crônica e vergonha oculta. Um acidente de carro devastador em 1956 destruiu o rosto e o espírito de Clift. Elizabeth Taylor, uma amiga querida, correu para o local do acidente e literalmente salvou-o de morrer engasgado com os próprios dentes. As lesões físicas cicatrizaram, mas Monty nunca mais foi o mesmo.
Seu rosto não estava realmente desfigurado. Era muito mais velho, observou um escritor sobre a aparência de Clift após o acidente. O outrora deslumbrante jovem ator agora parecia ter envelhecido 10 anos de repente. Atormentado pela dor de ossos quebrados que nunca se consolidaram corretamente, Clift encontrou refúgio em pílulas e na bebida. Ele já tinha começado a beber muito antes do acidente. O diário de Clifford Isherwood, em 1955, lamenta que Monty tenha bebido até perder a carreira. Mas depois, o abuso de substâncias tornou-se o companheiro constante de Cliff. Nos sets de filmagem, o declínio era dolorosamente evidente. No final da década de 1950, os membros da equipe em Raintree County usavam palavras-código para sinalizar o nível de embriaguez de Cliff. Geórgia significava que ele estava bêbado, Flórida, muito bêbado, e Zanzibar, o pior de todos. O jovem bonito que outrora fora a personificação do controle artístico, agora mal conseguia passar por uma cena sem falar arrastado ou esquecer as falas. Diretores tentaram demiti-lo, mas amigos leais como Elizabeth Taylor e Katharine Hepburn protegiam Cliff quando podiam. Ainda assim, nenhuma proteção podia salvar Cliff de si mesmo. No set de The Misfits, Marilyn Monroe, que estava lutando sua própria batalha perdida contra o vício, observou Monty e comentou tristemente que ele era a única pessoa que conheço que está em uma forma ainda pior do que eu. Frances Farmer, quebrada pela insanidade, marcada pelo mito. A saga de Frances Farmer é uma das histórias de advertência mais angustiantes de Hollywood. Nos anos 1930, Farmer era uma estrela em ascensão, uma atriz voluntariosa e inteligente, cuja reputação ousada a destacava. Mas o espírito desafiador de Frances colidiu de frente com a psiquiatria dos anos 1940, e o impacto foi devastador. Propensa a mudanças de humor e ao consumo excessivo de álcool, Farmer entrou em conflito cada vez mais com os executivos do estúdio e a imprensa. Em 1942, após uma série de incidentes públicos, seu desmoronamento acelerou. Ela se divorciou apressadamente, brigou com diretores e foi presa por dirigir embriagada. O ponto de ruptura veio em uma manhã de janeiro de 1943, durante uma audiência no tribunal por violação de liberdade condicional. Desalinhada e exausta, Frances, de 29 anos, ficou diante de um juiz e perdeu o controle. Quando perguntaram se ela tinha bebido, ela respondeu: "Sim, bebi tudo o que pude, incluindo benzedrina." E quando pressionada sobre uma briga de bar na noite anterior, ela gritou: "Você já teve o coração partido?" antes de avançar sobre os policiais em um acesso histérico. Seu grito angustiado naquele tribunal, "Você já teve o coração partido?", era o som de uma mulher à beira do colapso mental. Farmer foi prontamente internada, marcando o início de 7 anos sombrios, entrando e saindo de asilos. Os médicos da época não conseguiam concordar sobre seu diagnóstico. Alguns a rotularam como psicose maníaco-depressiva. Outros alegaram esquizofrenia com ilusões paranoicas ou simplesmente personalidade dividida. O que é certo é que os tratamentos que ela suportou foram aterrorizantes. No Hospital Geral de Los Angeles, na ala psiquiátrica, ela foi submetida à terapia de choque com insulina, injeções massivas de insulina que induziam comas e convulsões diárias. Um tratamento experimental que se acreditava trazer os pacientes de volta à sanidade. Um ataque físico brutal que não apenas atordoou as células cerebrais, mas também chocou o corpo e deixou a paciente atormentada com náuseas e dor, foi como Frances mais tarde descreveu aquelas sessões de choque de insulina. Seus pedidos para parar foram ignorados, até que sua mãe interveio para garantir sua liberação. Mas de volta à casa em Seattle, Frances continuou volátil. Em 1944, após uma discussão feroz, sua mãe a declarou legalmente insana em uma audiência no tribunal. 2 psiquiatras testemunharam que Frances apresentava agitação, delírios e paranoia, e precisava de internação por tempo indeterminado. Frances Farmer, com menos de 31 anos, foi enviada para o Hospital Estadual Western, um asilo sombrio e superlotado onde o pior capítulo de sua história se desenrolou. Jean Tierney, beleza acorrentada em uma prisão da mente. A presença luminosa de Jean Tierney iluminou clássicos dos anos 1940 como Laura, mas seu papel mais brilhante ocultava uma vida marcada por uma grave doença mental. Aos 20 e poucos anos, Tierney alcançou a fama e se casou com Oleg Cassini, um estilista charmoso. No entanto, uma reviravolta trágica do destino em 1943 desencadeou a descida de Jean na depressão. Enquanto estava grávida de seu primeiro filho, Jean contraiu rubéola, supostamente de um fã que quebrou a quarentena para conhecê-la. A filha que Jean deu à luz, Daria, nasceu surda e com deficiência de desenvolvimento. A culpa e a tristeza dominaram Tierney. Os médicos aconselharam a institucionalização da criança e, embora Jean tenha concordado relutantemente para o cuidado de Daria, ela nunca se recuperou da perda, observa um relato.
Isso marcou o início de sua luta contra a depressão, alucinações e pensamentos delirantes. Por anos, Tierney lutou contra seus demônios internos em silêncio, mesmo enquanto continuava atuando. No set de A Mão Esquerda de Deus com Humphrey Bogart, ela ficava praticamente incapacitada assim que a câmera parava. Amigos lembram de Jeanne chorando incontrolavelmente. Convencida de que as pessoas estavam envenenando-a, sua persona de estrela, elegante, fria, no controle, havia se fragmentado. Finalmente, após alucinações aterrorizantes e um impulso de pular de uma varanda de hotel, Jeanne procurou ajuda. A pedido do irmão, Jeanne internou-se em um sanatório na cidade de Nova York. E lá, para meu eterno arrependimento, ela diz, recebi minha primeira terapia de eletrochoque, relatou Tierney. Os médicos administraram tratamentos de eletrochoque 27 vezes no total. Foi o período mais degradante da minha vida, confessou Jeanne. Eu me sentia como um rato de laboratório. Amarrada em contenções, ela fantasiava que um estagiário bondoso poderia se apaixonar por ela e libertá-la. O alívio do tratamento de eletrochoque foi breve. Seus sintomas depressivos melhoravam por algumas semanas, apenas para retornar com recaídas agonizantes, disse ela. Desesperada, Tierney tentou se matar em 1957, quase se jogando de uma sacada no 14º andar antes de ser convencida a desistir pela polícia. Jean Tierney passou grande parte do final dos anos 50 entrando e saindo de instituições. Eu existia em um mundo que nunca é a prisão da mente. Ela escreveu mais tarde sobre esses anos perdidos. Ainda assim, a história de Tierney tomou um rumo esperançoso. Com o advento de medicamentos melhores e um novo casamento de apoio com o magnata do petróleo do Texas, Howard Lee, Jean encontrou estabilidade na década de 1960. Invariavelmente, suas alucinações desaparecem tão repentinamente quanto começam, observou um perfil da revista People. Após os episódios, Jean conseguia até brincar com o marido sobre eles. Eu vou me virar para o Howard e dizer, Howard, eu estive doente? E ele vai dizer, nossa, e como? E nós vamos rir disso. Dorothy Dandridge, o rouxinol aprisionado pela depressão. Dorothy Dandridge foi uma pioneira, a primeira mulher negra indicada ao Oscar de melhor atriz. Mas por trás de seu sucesso histórico, havia uma profunda angústia pessoal. Preparada como artista desde a infância, Dandridge sofreu traumas desde cedo. Ela e sua irmã Vivian eram geridas por uma mulher volátil e abusiva, que, segundo rumores, as espancava e até abusava sexualmente delas durante os anos de vaudeville. Essas feridas da juventude deixaram Dorothy com graves distúrbios nervosos e profundas inseguranças. Nos anos 1950, após alcançar a fama em Carmen Jones, Dorothy parecia ter tudo: beleza, talento, aclamação. No entanto, sua vida pessoal estava desmoronando. Ela sofreu repetidos fracassos no amor, incluindo um casamento turbulento com o dançarino Harold Nicholas, que resultou em sua amada, mas gravemente deficiente mental, filha Harolyn. Cuidar de uma criança com necessidades especiais praticamente sozinha teve um grande impacto emocional. No início dos anos 60, as promissoras oportunidades de filme de Dandridge haviam secado devido ao racismo enraizado em Hollywood. Como um colega observou, Dorothy era a pessoa certa no lugar certo na hora errada. As oportunidades para uma protagonista negra eram dolorosamente limitadas. Enfrentando a ruína financeira após um segundo casamento fracassado, Dandridge mergulhou em desespero. Em 1963, completamente falida, ela não podia mais pagar pelos cuidados médicos de 24 horas de Harolyn e teve que institucionalizar sua filhinha. Esse foi o golpe final. Dandridge logo sofreu um colapso nervoso. Observa uma biografia de forma direta. Ela começou a beber muito e a tomar antidepressivos para atenuar sua culpa e dor. Amigos notaram que a outrora animada artista agora parecia distante e profundamente triste. Sentindo-se deprimida e desesperada, Dorothy sentia-se insatisfeita como mãe e esposa, escreveu um analista, resumindo sua situação. No palco, ela às vezes se sentia fisicamente mal de ansiedade, o peso de suas preocupações se manifestando como desmaios e dores de estômago. Em setembro de 1965, a chama brilhante de Dorothy Dandridge havia se reduzido a um lampejo. Com apenas 42 anos, ela foi encontrada morta em seu apartamento em West Hollywood, devido a uma overdose de tofranil, um antidepressivo. Se foi um suicídio ou uma overdose acidental, continua sendo um tema de debate. Nenhuma nota final foi definitivamente comprovada como existente, ou pode ter sido suprimida. Mas uma pista assombrosa está em algo que Dorothy supostamente confidenciou. Ela teve uma premonição de que não viveria além dos seus primeiros 40 anos. Infelizmente, ela estava certa. Clara Bow. Os nervos destroçados da It Girl.
Nos anos 1920, Clara Bow personificou a joie de vivre como a It Girl original de Hollywood, uma flapper vivaz que parecia a personificação da juventude despreocupada. Mas o riso de Clara escondia horrores de infância indescritíveis e uma predisposição genética para a instabilidade. Criada nos bairros pobres de Brooklyn, Bow sobreviveu à pobreza, a um pai alcoólatra e a uma mãe que sofria de psicose, e uma vez tentou matar a jovem Clara com uma faca de açougueiro. Ver ela seguir a carreira de atriz. Esses traumas deixaram cicatrizes profundas. Embora Clara tenha alcançado a fama em filmes mudos, com seu charme magnético, sua saúde mental declinou constantemente, enquanto Hollywood a idolatrava e explorava. Em 1930, com o advento dos filmes falados, Clara estava sob um estresse tremendo. Ela tinha um medo paralisante de que seu sotaque do Brooklyn e sua reputação de criança selvagem arruinassem sua carreira na nova era do som. As colunas de fofocas a perseguiam com histórias escandalosas sobre sua vida amorosa e festas. A estrela, antes animada, tornou-se cada vez mais ansiosa, paranoica e errática. Em 1931, com apenas 25 anos, Clara Bow sofreu um colapso mental muito público. Ela abandonou abruptamente seu último filme e foi internada em um sanatório, supostamente em um estado de exaustão histérica. Os médicos descreveram sua condição vagamente como nervos destroçados, um termo genérico para sofrimento mental severo. Clara estava apresentando sintomas que reconheceríamos como clássicos de esquizofrenia e transtorno bipolar. Mudanças de humor extremas, paranoia de que as pessoas queriam prejudicá-la e alucinações auditivas. A batalha de Bow com a doença mental incluía tanto depressão quanto esquizofrenia, observa um retrospecto de forma direta. Ela experimentou mudanças de humor severas e períodos de intenso sofrimento emocional. O sistema de estúdios não tinha paciência para tais histerias. A Paramount a dispensou, e Clara, então uma das estrelas mais bem pagas do mundo, aposentou-se da atuação em 1933 com apenas 28 anos. Ela se casou com o ator de faroeste Rex Bell e fugiu de Hollywood para um rancho em Nevada, buscando refúgio dos holofotes que se tornaram tão opressivos. Infelizmente, os demônios de Clara a seguiram até o isolamento. Em 1944, uma década após deixar os filmes, ela tentou se matar durante um episódio depressivo particularmente sombrio. Alguns anos depois, Clara Bow foi diagnosticada com esquizofrenia grave durante uma avaliação psiquiátrica. Diziam que ela sofria de delírios e às vezes ficava catatônica. Os médicos prescreveram tratamentos de choque no final da década de 1940, o curso padrão, mais brutal, para a esquizofrenia na época. Os dois filhos de Clara, mais tarde, contaram que a mãe frequentemente se sentava sozinha em um quarto escuro fumando cigarros, seus olhos outrora brilhantes, agora vazios. A vivaz It Girl, que dançava e flertava na tela, agora lutava apenas para passar cada dia sem sucumbir a alucinações aterrorizantes ou a um desespero esmagador. Em 27 de setembro de 1965, Clara Bow morreu de um ataque cardíaco aos 60 anos. Barbara Payton, Descida à Escuridão. A vida de Barbara Payton parece um conto de advertência de filme noir. Uma estrela loira que provou a fama rápida no início dos anos 50 apenas para mergulhar em um pesadelo de vício, violência e ruína mental. Payton foi uma vez aclamada como a Lana Turner dos pobres, ganhando $10 mil por semana e estrelando ao lado de Gary Cooper e James Cagney. Mas as façanhas de Barbara fora das telas logo eclipsaram seu trabalho. Ela ganhou manchetes notórias por um escandaloso triângulo amoroso envolvendo dois atores, Franchot Tony e Tom Neal, que resultou em uma briga brutal, deixando Tony em coma. Os tabloides a rotularam como uma femme fatale, culpando-a pelo incidente. Os estúdios começaram a evitá-la, e a vida pessoal já caótica de Bárbara piorou ainda mais. Álcool e drogas tornaram-se seus mecanismos de enfrentamento. No final dos seus 20 anos, sua carreira estava efetivamente acabada, e seus casamentos haviam todos se desintegrado. Como um biógrafo colocou, tudo o que poderia dar errado na vida parece ter acontecido com Payton: bacanais noturnos de drogas e álcool, uma facada, espancamentos, mafiosos, tentativas de chantagem e doença mental grave. Em pouco tempo, Barbara Payton passou de festas de Hollywood no Romanovs a solicitar estranhos na Sunset Boulevard. Em 1960, Payton estava vivendo nas ruas de Hollywood, literalmente vendendo seu corpo para sobreviver. O alcoolismo fora de controle arruinou sua beleza e finanças, e em 1960 ela estava desamparada e forçada a sobreviver como prostituta, escreve o historiador de cinema John O'Dowd, que documentou sua queda. A tendência autodestrutiva de Payton era bem conhecida. Ela mesma admitiu livremente sua nova profissão. "Sou uma prostituta e, por Deus, os homens vão pagar caro por mim", declarou com uma mistura de desafio e desespero.
Naquela declaração crua está a voz de uma mulher que foi usada por tantos homens em Hollywood e além, agora, tentando recuperar o poder da única maneira que sentia que lhe restava. Mas na verdade, Bárbara estava profundamente doente. Amigos dos seus dias de glória ficaram horrorizados com a figura gorda e desgrenhada que aparecia no tribunal por acusações de vício ou em bares decadentes em estado de estupor. Seu rosto outrora radiante exibia as marcas inchadas, alcoolismo. Ela sofreu alucinações durante a abstinência e episódios de psicose quando estava fortemente intoxicada, às vezes afirmando que pessoas queriam matá-la. A imprensa geralmente zombava de sua desgraça, chamando-a de veneno de bilheteria. E pior, mas alguns perceberam sua dimensão trágica. Em meados da década de 1960, Bárbara havia voltado a morar com seus pais em San Diego, efetivamente sob seus cuidados, enquanto seus órgãos começavam a falhar. Ela tentou escrever uma autobiografia intitulada Não Tenho Vergonha, revelando seus pecados e lutas. Era um relato estranhamente cru e não polido, no qual Bárbara se recusava a se pintar como vítima. Ela assumiu suas escolhas, por mais destrutivas que fossem, com brutal franqueza, mas nem mesmo essa catarse pôde salvá-la. Anos de vida dura causaram danos físicos e mentais. Em 8 de maio de 1967, Barbara Payton morreu no sofá dos pais devido à insuficiência cardíaca e hepática. Ela tinha 39 anos. Veronica Lake afundando na bebida. Com seu cabelo loiro picabu e charme sedutor, Veronica Lake foi um ícone dos anos 1940. No entanto, sua fama foi breve e sua queda da graça foi acentuada. Por trás da fachada fria de Veronica estavam lutas de saúde mental ao longo da vida. Quando criança, Lake foi diagnosticada com esquizofrenia, segundo sua mãe. Ela era uma garota problemática e rebelde, enviada para a atuação como uma forma de terapia. Surpreendentemente, ela conseguiu manter sua condição sob controle durante seus primeiros anos em Hollywood, mas o estresse da fama e uma vida pessoal tumultuada desestabilizaram sua estabilidade. A carreira meteórica de Lake vacilou no final dos seus 20 anos, em meio a histórias de comportamento difícil no set e uma reputação de ser difícil de lidar. Alguns desses eram truques do estúdio. Verônica se irritava por ser controlada e se cansava das pessoas esperando que ela se encaixasse em um molde, explicou o historiador de cinema Ed Muller. Mas parte disso era sua doença se manifestando. Ela se automedicava intensamente com álcool. Ela estava se comportando da mesma forma que muitos homens faziam e eles eram perdoados, observa Muller. Mas Lake, como mulher, foi rotulada como problemática. No início da década de 1950, a doença mental de Lake a mergulhou em crises de depressão severa e paranoia, relatou um jornal mais tarde. Ela sofreu alucinações e mudanças de humor erráticas à medida que sua esquizofrenia não tratada piorava, agravada pelo consumo incessante de álcool. Em um momento, ela confessou a amigos que acreditava que estranhos estavam conspirando contra ela. As ofertas de papéis em filmes secaram. Em 1952, após múltiplos divórcios e falência, Verônica foi famosa por ser descoberta trabalhando como garçonete de coquetéis no barato Hotel Martha Washington, em Nova York. O público ficou surpreso que a outrora glamourosa estrela tivesse caído tanto. Um jornalista que a encontrou então escreveu que, com apenas 34 anos, Verônica parecia ter 70, uma mulher desleixada, extremamente magra, com olhos assombrados. Ainda assim, Lake possuía autoconsciência e um humor mordaz. Eu tive que sair de Hollywood, ela escreveu mais tarde em sua autobiografia. Eu nunca fui psicologicamente feita para ser uma estrela de cinema. Ela odiava o tratamento fabril dos atores e sentia que sua psique simplesmente não era feita para isso. Eu não era uma pessoa, eu era uma mercadoria, ela disse a um entrevistador, descrevendo como o sistema de estúdios sufocava sua individualidade. Em 1966, Veronica Lake tentou um modesto retorno, mas sua saúde estava falhando. Ela continuava atormentada pelo alcoolismo, que usava para abafar as vozes e ansiedades que a atormentavam, e pela pobreza. Ainda assim, uma centelha de dignidade persistiu. Em uma entrevista na televisão perto do fim de sua vida, Lake falou abertamente sobre suas lutas, admitindo: "Eu sofri de doença mental. Eu não sabia disso na época. Às vezes eu estava focada. Outras vezes, as rodas saíam. Ela tentou alertar jovens atores sobre a importância da saúde mental. Tragicamente, Verônica não viveu para ver o mundo apreciar plenamente sua honestidade. Em 1973, aos 50 anos, ela morreu de hepatite aguda, essencialmente sozinha e esquecida. Margaret Sullivan, As Marés de Melancolia.
Na tela, Margaret Sullivan projetava um charme enérgico e espirituoso em filmes dos anos 1930, como The Shop Around the Corner. Fora da tela, ela lutava contra episódios depressivos recorrentes que descrevia como passar de um estado de ânimo elevado para um colapso. Os colegas de Sullivan a conheciam como mercurial. O diretor Frank Borzage disse famosamente: Margaret sobe e desce como um ioiô, e ninguém consegue entender por quê. Na verdade, Sullivan provavelmente sofria de depressão bipolar não diagnosticada. É da minha natureza andar de bom humor a maior parte do tempo e depois desmoronar, ela admitiu à sua filha, Brooke Hayward, Margaret, na página 215 de suas memórias, Haywire. Esse ciclo, exuberância seguida de colapso, definiu a vida de Sullivan. Ela suportou momentos terríveis, muitas vezes desencadeados por eventos em sua vida pessoal turbulenta. Mãe de 3 filhos, Sullivan agonizava com as dificuldades de seus filhos. Ela se divorciou e casou várias vezes, incluindo uma união tempestuosa com o agente que se tornou produtor, Leland Hayward. Na década de 1950, a audição de Sullivan começou a falhar devido a uma condição congênita. Essa perda auditiva deu um golpe devastador em sua carreira no palco e aprofundou seu isolamento, adicionando uma camada à sua depressão. Amigos notaram que os últimos anos de Margaret foram marcados por um ar de tristeza. O colapso de sua família pesava sobre ela. Sua filha mais velha, Bridget, havia sido diagnosticada com esquizofrenia, e seu filho Bill com um transtorno de humor. Sullivan sentia-se impotente ao ver a saúde mental de seus filhos desmoronar. Em 1959, sua própria depressão havia se tornado severa. Ela fez o que seria sua última aparição no palco naquele ano, repetidamente desabando em lágrimas nos bastidores. No dia de Ano Novo, de 1960, aos 50 anos, Margaret Sullivan foi encontrada morta em um hotel em Connecticut. Nenhuma nota foi encontrada, e sua morte foi oficialmente considerada um acidente, mas aqueles próximos a ela suspeitavam de assassinato. Margaret tinha sido emocionalmente frágil e estava em tratamento, mas no final, o ânimo elevado deu lugar a um colapso irreversível. Como sua filha Brooke escreveu mais tarde, o colapso mental da minha mãe e irmã lançou uma longa sombra sobre sua família. Peg Entwistle, perdida nas colinas de Hollywood. O nome de Peg Entwistle é menos conhecido hoje, mas sua morte deu a Hollywood uma de suas lendas mais assombrosas. Em setembro de 1932, a aspirante à atriz de 24 anos subiu uma escada de manutenção até o topo do gigantesco H na placa de Hollywoodland e saltou para a escuridão. No dia seguinte, um caminhante encontrou o corpo despedaçado de Peg na ravina abaixo, junto com uma pequena bolsa contendo um bilhete. Seu conteúdo era de partir o coração em sua brevidade. Tenho medo de ser uma covarde. Sinto muito por tudo. Se eu tivesse feito isso há muito tempo, teria poupado muita dor. P.E. Essas palavras, comoventes, apologéticas, desesperadas, ofereceram um vislumbre claro da mentalidade de Peg Entwistle. Após uma série de decepções, a curta vida de Peg foi marcada por tragédia e esperanças frustradas. Nascida no país de Gales e criada em Nova York, ela perdeu ambos os pais cedo. Órfã na adolescência, Peg, no entanto, mostrou grande promessa na Broadway, até inspirando uma jovem Bette Davis que a viu atuar e declarou que queria ser exatamente como Peg Entwistle. Mas a quebra do mercado de ações e a Grande Depressão secaram o trabalho teatral. Em 1932, Peg mudou-se para Hollywood para tentar a sorte no cinema. Ela conseguiu um pequeno papel em um thriller da RKO, 13 Mulheres, mas quando o filme foi lançado, a maior parte de sua atuação foi cortada. Não só isso, os críticos detonaram o filme. Pouco tempo depois, a RKO cancelou o contrato de Peg. Ela estava sem dinheiro, desempregada e recentemente divorciada de um breve e infeliz casamento. Em uma cidade repleta de glamour e sucesso, Peg Entwistle se sentiu um fracasso após apenas alguns meses. Na noite de 16 de setembro de 1932, Peg disse ao tio que ia dar uma volta para encontrar alguns amigos. Em vez disso, ela subiu o caminho acidentado até o famoso letreiro que simbolizava os sonhos dos cineastas. Em uma reviravolta tristemente irônica, uma carta chegou à residência de Peg 2 dias após sua morte, oferecendo-lhe um papel em uma peça.